Diga 33. 33, 33, 33. Respira. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, Calma, não terminei o diagnóstico. Além disso, a sua respiração denota certa melancolia, provavelmente agravada pelo arrependimento de ter votado em um candidato à presidência ignorante e despreparado. Mas eu votei no Amoedo. A intensidade da sua respiração também não deixa dúvidas de que você comprou uma camisa com os dizeres "a culpa não é minha, eu votei no Aécio", e depois saiu pelas ruas gritando feito louco: "Tchau, querida, eu não tenho político de estimação, o Lula tá preso, babaca, China, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte". Isso tudo contribui para a sua situação atual. Mas, doutor, não é melhor a gente tentar uma outra coisa, então? Uma outra alternativa? Não. A única coisa a fazer é tocar um sertanejo universitário. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Edmond Neto e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre envelhecimento, sobre passagem do tempo, talvez um tema evitado por muitas pessoas. Nós começamos esse vídeo com uma paródia infame de um poema clássico do Manuel Bandeira que se chama Pneumotórax. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Esse poema do Manuel Bandeira, um clássico aí do modernismo brasileiro, é uma espécie de diagnóstico feito por um médico em que ele chega à conclusão de que ao sujeito poético só restaria, na verdade, um tango argentino, esse gênero da música um tanto quanto dramático. A escolha desse poema não foi por acaso. A minha motivação principal foi uma crônica produzida por um dos maiores cronistas da atualidade, na minha opinião, que é o Antônio Prata. O Antônio Prata produziu há 10 anos uma crônica que se chama Diga 33. Quem diria? Pois é, ele faz uma revisão da sua vida, como se ele estivesse num carro e ele para numa estrada e começa a pensar em tudo que deu certo, em tudo que deu errado na sua vida antes dos 33 anos, né? Ele faz uma listagem de algumas pessoas ilustres que fizeram muitas coisas antes dos 33 anos. Tem um poeta Rimbaud que antes dos 19 anos produziu toda a sua obra poética e depois não é exemplo para mais ninguém. O que Jesus Cristo, por exemplo, que morre aos 33 anos, fez, né? Já tinha feito até os seus 33 anos. E de um modo muito bem humorado, o Antônio Prata vai falando sobre os seus 33 anos, né? Ele vai pensando em alguns resquícios da adolescência na sua linguagem, ele vai pensando sobre alguns resquícios, por exemplo, de um show da década de 90, do Faith No More, que ele foi. Ele se vê totalmente envelhecido no supermercado quando ele se depara com alguns jovens fazendo determinado tipo de compra, vestindo determinado tipo de roupa. Para ele aquilo é a condenação à velhice. Mas o centro da discussão do Antônio Prata envolve, né, uma palavra que aos 33 anos dificilmente não faz parte da vida da pessoa, que é a palavra ressentimento. Pois é, essa palavra corrosiva, essa palavra difícil de lidar com ela em todas as épocas da vida, mas sobretudo, depois dos 30 anos, dificilmente alguém não é ressentido. A gente sempre olha para o outro como se o outro fosse melhor em tudo. A gente sempre olha para a grama do vizinho como se a grama do vizinho fosse mais verde. Pois é, sempre o outro que é colocado diante de nós e essa perversão da imagem, né? A imagem que nós criamos do outro sempre como um outro melhor do que nós, e isso as redes sociais estão aí para não me deixar mentir, faz com que o ressentimento seja muito próximo de nós. E isso num contexto relacionado à imagem que nós fazemos dos outros, ou à imagem que nós queremos criar de nós mesmos, parece absolutamente prejudicial, né? E cada vez mais constante, cada vez mais presente a ideia, né, de que
nós guardamos com relação ao outro ideias completamente distorcidas, ideias completamente fora, né, da realidade, fora, né, do que realmente as pessoas são e isso com certeza faz com que nós mudemos também a nossa maneira de ser. Bom, o ressentimento, ele é essa praga, né? O ressentimento, ele foi abordado, por exemplo, dentro da filosofia. O Nietzsche, né, com o seu conceito de vontade de potência, abordou isso em praticamente toda a sua obra, né? O ressentimento é algo muito próprio aos fracos, né? O ressentimento, ele não acomete aqueles que se entregam à vida, ou aqueles que dizem sim à vida, aqueles que potencializam a sua vida de um modo a eliminar a ideia de que o outro pode interferir nesse meu crescimento. É a lógica do senhor e do escravo, né? O escravo seria o fraco, né? Para quem a vontade de potência não chega a partir de uma série de limitações, que são limitações pessoais, são limitações, né? São limitações sociais, e ao senhor, né, a vontade de potência talvez esteja mais próxima de ser alcançada. E aí, no meio da estrada, a gente para aos 33 anos. Eu estou fazendo 33 anos. Pois é o momento em que essa crônica cai como uma luva para mim. É o momento em que o poema do Manuel Bandeira também cai como uma luva, ainda que eu não tenha nenhuma doença aparente, nenhuma doença pulmonar aparente. Também que eu fumo, né? Pode ser que, né, eu ainda não saiba. Eu paro, né, metaforicamente no meio da estrada, com o meu carro metafórico também, e penso: o que eu fiz aos 33 anos? É a pergunta que todos se fazem, é a pergunta que inevitavelmente em algum momento alguém vai se fazer, ou todo mundo vai se fazer. O que a gente fez? Parece aquela música da Simone, né? Então é Natal, o que você fez? Pergunta corrosiva também, pergunta cretina, porque nos faz pensar no mundo voltado para a produção, né? Assim, o que você fez está talvez intimamente relacionado ao que você produziu, né? E isso de fato é algo terrível de se perguntar. O que você já fez, né? Esse acerto de contas obrigatório que nós temos que ter com a nossa vida é algo terrível de se fazer. A gente ignora absolutamente a ideia de que o ócio pode ser importante para a nossa vida. Mas eu quis muitas coisas, eu quis fazer muitas coisas que não se concretizaram naturalmente. Eu quis ser rockstar, eu quis ser escritor, eu quis ser lutador de Tai Chi Chuan. Mentira, essa não. Eu queria ser... Tai Chi Chuan é uma luta? Viu? Aos 33 anos eu deveria saber isso. A questão é como se livrar dos ressentimentos, né, da nossa vida, como enxergar o outro e melhorar as nossas relações de alteridade, essa palavra bonita aí, mas que a gente não coloca em prática, né? O que é alteridade? Aqui eu me lembro, né, eu vou lembrar do Guy Debord, né, da sociedade do espetáculo, né? A gente espetaculariza a nossa vida o tempo inteiro nas redes sociais e isso obviamente contribui para esse mal-estar diante das redes sociais, para esse mal-estar diante da imagem criada do outro. Eu fico me perguntando se quando o Guy Debord produziu Sociedade do Espetáculo, pensando na ideia de que a gente precisa muito mais parecer ser alguma coisa do que necessariamente ser, ele tinha em mente de que nós viveríamos numa sociedade baseada na imagem, mas de um modo que talvez ele não tivesse pensado ou previsto, que é a internet. E isso qualquer rede social deixa claro pra gente, né? A ideia que nós produzimos do outro, a ideia que nós criamos do outro, talvez ela estimule ainda mais o ressentimento, que é algo sobre o qual fala o Antônio Prata, é algo sobre o qual, né, Nietzsche fala em toda a sua obra. Como nos livrar dos ressentimentos. A maturidade talvez nos traga algumas pistas, mas a maturidade também nos traz algumas outras respostas que aos 20 e poucos anos nós não temos. Então, nós somos, não raro, né, acometidos de uma série de reflexões que não são reflexões românticas como aos 20 e poucos anos, né? Eu tenho mais de 20 anos. Pois é, eu já tenho mais de 20 anos, nós temos mais de 20 anos, e como fazer com que, né, o ressentimento seja algo
Como viver sem o ressentimento? Será que Nietzsche viveu sem ressentimento? Claro que não. Será que existe alguém que viva sem ressentimento nessa vida, após os 30 anos? Essa é uma pergunta para a qual eu não tenho resposta. Eu só faço algumas outras questões, porque de fato faz parte de momentos em que eu experimento, né, esse tipo de sentimento que nós queremos, que nos paralisa, né, esse tipo de sentimento, né, negativo, esse tipo de sentimento, né, que impede que afirmemos as nossas, né, forças, né, as nossas potências, né, e isso talvez a criação, isso talvez a arte, talvez a literatura, talvez a música seja o melhor lugar, a melhor instância para que a gente de fato consiga desprender, né, desagarrar, né, e desatar esses nós do ressentimento que tanto, né, nos angustia. Bom, eu vou terminar aqui hoje esse vídeo com um poema que é um diálogo com o próprio Nietzsche, da Gaia Ciência. É um poema do Carlos Drummond de Andrade, publicado em Claro Enigma, um dos meus livros favoritos do Drummond, e o poema se chama A Ingaia Ciência. Lembrando que gaio tem a ver com alegre, com jovial. Então Drummond diz exatamente o oposto disso no seu poema, né? O engaio seria o não alegre, o não jovial. A madureza, essa terrível prenda que alguém nos dá, raptando-nos com ela, todo o sabor gratuito de oferenda sob a glacialidade de uma estela, a madureza vê, posto que a venda interrompa a surpresa da janela, o círculo vazio onde se estenda e que o mundo converte numa cela. A madureza sabe o preço exato dos amores, dos ócios, dos quebrantos, e nada pode contra sua ciência e nem contra si mesma. O agudo olfato, o agudo olhar, a mão, livre de encantos, se destroem no sonho da existência. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem assistiu até agora, um abraço e até a próxima. Tchau! Eu tenho mais, eu tenho mais, eu tenho mais. Eu tenho mais de 30 anos.